Prezados amigos e amigas, bom dia para todos nós. Bom dia. Que o Senhor a todos nos abençoe, nos envolva em sua doce paz. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui em Caruaru pela primeira vez, tendo a oportunidade de conhecer estas terras, estes rincões, conhecer a tantos outros corações, bem como também encontrar alguns já conhecidos da caminhada, da jornada, que temos tido a grata alegria de partilhar o caminho, de encontrar nos eventos, nas atividades pelas quais temos passado. Então que seja uma manhã muito proveitosa, uma manhã e tarde muito proveitosas de reflexão para todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, na sequência do dia de ontem, que certamente já foi muito produtivo. Esperamos corresponder ao carinho com reflexões que possam inspirar os nossos caminhos. E muito nos felicitou o tema central do evento, a proposta que foi apresentada. O Evangelho enquanto uma proposta de evolução consciente. Isso porque esse era um tema muito caro a uma figura que temos como grande referência no estudo do Evangelho, à luz do Espiritismo, aquele que foi um dos pioneiros lá na Terra das Gerais, no que diz respeito a essa abordagem, claro, muito inspirado em Emmanuel, no trabalho de Chico Xavier, juntamente com Emmanuel, aos tempos ainda de Pedro Leopoldo e depois, que foi e é nosso querido Honório Onofre de Abreu, ex-presidente da União Espírita Mineira, e, como dizíamos, um dos grandes pioneiros desse estudo em Minas Gerais, tendo cunhado lá esse termo miudinho, o estudo minucioso do Evangelho de Jesus. E um dos temas mais caros ao Honório era justamente o tema da evolução. E, claro, a evolução é entendida à luz do Espiritismo, sob a inspiração do Evangelho, as lições do Cristo, para que consigamos nós, enquanto espíritos já abafejados pelo conhecimento espírita, otimizar as oportunidades que nos têm sido concedidas, tanto da atual encarnação, como tudo aquilo que diz respeito a ela, nosso tempo, a família, as experiências que já vivemos, que viveremos, enfim. Evoluir conscientemente é um dos pilares das revelações como um todo, mas especialmente do Espiritismo, que já é uma síntese de tantos séculos, mesmo milênios, de recursos que nos têm sido oferecidos pelo Cristo, por meio dos seus mensageiros e também por Ele próprio, quando aqui esteve. O Espiritismo vem fazer a grande síntese desses conhecimentos, atuando também tendo como proposta também ser o Evangelho redivivo, portanto resgatar a essência daquilo que o Cristo nos trouxe, para que enfim nos preparemos para essa nova era que vai se anunciando nos horizontes da humanidade, a era do Espírito, em que enfim a realidade ou o paradigma do Espírito passará a preponderar sobre a matéria, sobre as tantas ilusões que cultivávamos acerca da vida e acerca de nós próprios. Então, o Evangelho aliado ao Espiritismo, ou o Espiritismo que resgata o Evangelho, terão como proposta essencial justamente isso. Uma evolução consciente, que por isso mesmo passe, portanto, por uma adesão do próprio ser a esse compromisso profundo com o seu progredir, com o seu progresso. O seu Honório mesmo dizia a respeito do Espiritismo, uma frase que consideramos bem emblemática. Ele dizia assim, que o Espiritismo não nos exige nada, mas espera tudo. Porque é justamente o grande papel do conhecimento superior na vida do espírito que de fato o acolhe. Não é aquele conhecimento que chega em positivo, voltado para questões de natureza mais exterior, para um cerceamento da liberdade, para uma imposição, muitas vezes, que violenta a própria consciência. Não é nesse sentido que opera o conhecimento verdadeiramente superior e a transformação de caráter mais permanente na trajetória do espírito. O conhecimento chega e ilumina, para que então a própria consciência do indivíduo desperta
seja a condutora dos seus passos e escolhas dali por diante. Por isso que ele não exige nada, mas espera tudo, porque esclarecendo a consciência, espera a doutrina que essa consciência esclarecida possa aderir voluntariamente ao seu próprio processo de evolução, com mais maturidade nas escolhas, com melhor aproveitamento do tempo e dos recursos, então, recebidos na nossa atual condição. Então é sobre isso que nós nos propusemos a falar nessa primeira reflexão que faremos. A partir dessa temática central, fomos então projetados a uma fala do Evangelho que julgamos tem tudo a ver com essa própria temática central. Não por acaso uma fala daquele que antecede a vinda do próprio Cristo, sendo o profeta que faz como que uma ligação, uma intermediação entre a primeira revelação, entre o período, o domínio da primeira revelação e agora o domínio da segunda revelação, a chegada do Evangelho. Esse personagem do Evangelho, das Escrituras como um todo, ele é esse hífen que conecta a primeira à segunda revelação, que é justamente o precursor, a figura de João Batista. E João Batista ele tem poucas falas registradas no Evangelho, no entanto, muito pertinentes, abrindo alas de fato para o Cristo, o que significa dizer abrindo alas para o trabalho do Evangelho em nós. Há que se ter uma preparação, há que se ter um trabalho precursor ao trabalho do Evangelho em nosso íntimo. E é isso que o Batista vai representar. Como está muito bem ilustrado num capítulo do livro Boa Nova, que é o capítulo de número 2, em que o nosso querido Humberto Campos, irmão X, faz essa correlação entre as duas figuras, o Batista e o Cristo. Falando primeiro dos vínculos que eles tinham de parentesco, né? Isabel, Maria, aquele encontro muito representativo das duas crianças ainda, João Batista um pouquinho mais velho que Jesus, eles se encontram e então as mães de repente veem os dois ali num outeiro, num certo monte, programando o que estava por vir, e o Cristo já bem novinho traçando diretivas àquele que seria uma espécie de general, né? Aquele que seria um abre-alas de todo o desenvolvimento do Evangelho. Então, um capítulo muito bonito, e ali ele fala então também desse aspecto simbólico. João Batista como essa verdade que abre terreno, que prepara caminhos para o amor. Uma verdade que é sobretudo a verdade da criatura para consigo, uma proposta mais consciente, mais verdadeira de conhecer-se para libertar-se, de conhecer a mensagem libertadora do Evangelho para dela se servir com proveito na edificação de si mesmo. Então, o papel muitas vezes até áspero e rude da verdade, por isso aquela figura tão emblemática do Batista, né? Uma figura assim, rude, áspera, às vezes enérgico, aquela vida austera, é a figura da verdade, é a expressão da verdade. Ela chega muitas das vezes em nossa vida com aspereza, porque ela vai na ferida, ela mostra aquilo que muitas vezes queríamos ocultar há séculos, há muitas existências. Ela acende a luz e revela-nos tais quais somos, como veremos também numa outra mensagem muito bela, agora no livro Jesus no Lar, de autoria de Né Lúcio, a visita da verdade, que penetra a caverna em que temos estado, caverna de ignorância, caverna de paixões, de ilusões, e ali faz luz para nos ajudar a ver que somos nós os principais responsáveis pela nossa condição, pelas nossas angústias, infelicidades e tudo mais. Então ele é a verdade que abre terreno para que então o amor venha retificando tudo, reconstruindo, fazendo com que o jardim outrora estéril, fazendo com que as plantas, as árvores outrora ressequidas possam ganhar nova vida, novos frutos, mais cor, mais perfume, mais beleza no jardim da alma, por meio da visita do amor expresso em Cristo. Então, a gente vai buscar refletir numa das falas do Batista que traz para nós
um duplo convite, digamos assim, melhor, um duplo entendimento. Ela tanto vai falar do trabalho que o Cristo vai desenvolvendo em uma vida, essa fala do Batista, como também do trabalho que esse indivíduo precisa realizar em si, para que o Cristo encontre, então, um espaço propício para efetuar o seu trabalho. Então, são duas dimensões dessa fala de João Batista que nós gostaremos aqui, ou nós tentaremos destacar. E qual é essa fala, então, que nos impulsiona a reflexão nesta manhã? Justamente aquela que propusemos como título. Uma das mais conhecidas do Batista, além daquela arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? É uma das mais conhecidas. Essa outra também foi registrada. Vai na voz? Está por aí? Vamos na voz então, né? Por enquanto. Então ela foi registrada pelo evangelista João, também registrada por Marcos no seu evangelho. E, em verdade, é uma fala que não é propriamente de João Batista. É uma fala de um dos profetas, um dos mais conhecidos, Isaías, quando, anunciando a vinda do Messias, já está voltando, já está. Anunciando a vinda do Messias, Isaías havia, então, já trazido essa orientação. Preparai o caminho do Senhor, endireitai ou tornai retas as suas veredas. João Batista, então, como dizíamos, fazendo essa vinculação entre a primeira e a segunda revelação, vai buscar essa fala de Isaías, do profeta, que viveu 600, 700 anos antes de Jesus, para dizer aos que o ouviam que aquilo que estava previsto em Isaías, enfim, estava se cumprindo. Então, quando ele é indagado, mas quem é você? Qual a sua tarefa? Eu sou aquele que diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É como se assim ele dissesse: lembra do que Isaías disse? Lembra do que Isaías predisse a respeito do enviado divino? Pois bem, está diante de vós. Como se deu de maneira similar naquele momento em que Jesus, na sinagoga, abre um texto de Isaías e lê. E ao final, então, diz: hoje, diante de vossos ouvidos, se cumpriu estas palavras, ou se cumpriram estas palavras, se cumpriu este texto. Assim também, João Batista resgatando as palavras de Isaías. Então, por um lado, há essa conotação histórica na fala do precursor. Mas claro que nos interessa aqui, mais propriamente, o sentido espiritual. Aquele que tem um caráter mais atemporal, que fala a nós hoje, que alcança-nos o coração e que tem muito a nos dizer quanto à nossa relação com o Evangelho, com Cristo. O quanto já estamos entendendo qual é a tarefa do Cristo e como nos prepararmos para nos beneficiarmos de tudo aquilo que Ele nos legou, como realmente aproveitarmos tudo aquilo que Ele nos legou. Então, para a gente entender as duas dimensões que gostaríamos de destacar dessa fala, é preciso, claro, tragamos também alguns elementos do próprio Espiritismo. Já que o Espiritismo, como definiria o próprio Kardec, surge em nossa experiência espiritual com uma chave de esclarecimento de muitas das falas de Jesus que, sem esses elementos que o Espiritismo agrega, se tornariam muito difíceis de compreender, até mesmo impossíveis em algumas circunstâncias, soam até contrastantes com o Espírito do Cristo, porque faltam certos elementos de entendimento. O Espiritismo, no entanto, nos oferece em abundância. E é fascinante podermos realizar esse estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, porque o Espiritismo como que nos vai fornecendo as pecinhas que faltavam do quebra-cabeças, para que, uma vez encaixados, cada lição, cada entendimento no seu devido lugar, a gente tenha uma visão do quadro todo. E aí o Evangelho se torna ainda mais belo, ainda mais fascinante, quando, amparados pelo Espiritismo, conseguimos ter essa visão mais ampla. E o Espiritismo,
vai nos trazer toda uma nova compreensão do que é a finalidade do Evangelho. Até mesmo a finalidade da vinda do Cristo a este mundo. Nós, a partir do cristianismo primitivo, nos séculos subsequentes, fomos desenvolvendo toda uma construção teológica em torno da mensagem de Jesus, que em muitos aspectos foi se afastando daquilo que era mais essencial, daquilo que era mais central na visão do Cristo. O Espiritismo, enquanto proposta de Evangelho redivivo, vai, com esses elementos novos, ajudar-nos a voltar às lições do Cristo, reconfigurando os quadros daquilo que o Cristo nos legou, inclusive quanto ao porvir. Nesse sentido, a gente vai entendendo melhor conceitos-chave, por exemplo, no âmbito teológico, como o conceito de salvação. Para boa parte daqueles que seguem o Cristo, daqueles que são cristãos, o Cristo veio e nos salvou por meio do seu sacrifício expiatório na cruz. O Espiritismo vai olhar para a grandeza daquele gesto, não o desmerecendo de modo algum, mas vai renovar um pouco o entendimento do que seja a salvação. Não como um ato que foi já construído a partir daquela postura de Jesus, do qual nós seríamos beneficiários e que não dependeria tanto assim do nosso agir e do nosso fazer. O Espiritismo, pelo contrário, vai colocar o ser num papel central para o que seja essa salvação. O Cristo deu-nos todo o material, a exemplificação, o testemunho. No entanto, a salvação é construção individual de cada um a partir desses recursos que foram recebidos. Paulo já dizia isso na sua epístola aos Filipenses: operai a vossa salvação, convidando-nos a trabalhar, portanto, para que essa salvação se dê. E mais, o Espiritismo vai expandir o nosso olhar, entendendo que a salvação não se dá num recorte muito estreito de tempo, como uma existência apenas. Salvação é um processo multimilenar, é o Espírito que vai gradualmente progredindo, portanto, se libertando das amarras da matéria, que são ainda muito vigorosas nas fases mais iniciais do processo evolutivo, mas que à medida que ele vai evoluindo, vai compreendendo melhor, ele vai conseguindo entender melhor para onde vai, qual a sua destinação, qual é a sua natureza, e com isso ele vai conseguindo, digamos, aplicar melhor todo aquele cabedal recebido do Cristo para cumprir em si essa destinação. Então é preciso que a gente incorpore esses elementos da visão espírita para que o Evangelho se nos mostre numa dimensão ainda mais ampla e mais bela, para que consigamos realmente nos servir de tudo que Jesus nos trouxe, no intuito de cumprirmos essa nossa destinação. É aí que nós entendemos melhor a primeira dimensão dessa fala do Batista, quando ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós podemos nos deter aqui nesses verbos que foram utilizados, o preparai, mas principalmente o endireitai, para entendermos que a grande finalidade da mensagem do Cristo na vida de cada espírito que a ela se abre é justamente ajudá-lo a endireitar as suas veredas. E aqui em que sentido? Se nós pensarmos no plano, por exemplo, os conceitos aí básicos da matemática, da geometria, no plano, a distância entre dois pontos, a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta. De modo que no simbolismo das Escrituras, o caminho reto, a busca pela retidão, expressa justamente a otimização do processo evolutivo. Porque quando nós olhamos para a história da humanidade, para o passado de todos nós, a partir, por exemplo, da própria literatura espírita, que vai nos contando a trajetória de alguns espíritos, que vai mostrando o que é essa evolução ao longo dos séculos, o que nós vamos encontrar muitas vezes? Muitas curvas no processo evolutivo, longas curvas que nascem das escolhas infelizes dos espíritos. Ao invés de escolher o caminho ótimo, que é o caminho da lei, o caminho reto, o caminho mais curto, o caminho que envolve, digamos assim, o que demanda menos tempo, pelas escolhas infelizes, nascidas de nossas paixões, de nossa ignorância, nós vamos escolhendo, para chegar de um ponto a outro, caminhos curvilíneos.
Às vezes damos longas voltas para chegar num ponto, demandando muito tempo, um sofrimento adicional muito mais amplo do que seria necessário se escolhêssemos um caminho reto. É isso, por exemplo, que está expresso de maneira muito interessante ali naquele símbolo da jornada do Êxodo. Como encontramos num dos livros de Moisés, a descrição do povo saindo do Egito em direção à terra da promissão. Jornada essa que para nós no Espiritismo é reconfigurada, é vista agora como uma metáfora, uma alegoria da jornada da própria humanidade terrestre, a sair do Egito, que expressa uma vida muito apegada à matéria, Egito, Mitzrayim, do hebraico, estreiteza, limitação, saindo, portanto, do Egito em direção à terra da promissão, que não é senão uma referência à condição de espíritos mais lúcidos, espíritos mais evoluídos. A terra da promissão não é um local físico, mas antes um estado de espírito daquele que já governou a si mesmo, daquele que já conseguiu desenvolver mais comunhão com o Divino Senhor da vida. Então, a jornada do êxito não é senão a jornada da humanidade. No entanto, vislumbrando já o horizonte, o alvo, digamos assim, quando o povo se aproxima da terra prometida, numa jornada que não era assim tão longa, o que acontece? Moisés envia alguns emissários à frente para que eles pudessem sondar o que era aquela terra. E a maioria deles volta dizendo, olha, na verdade lá tem muitos perigos, vai ser muito difícil, existem alguns gigantes. Quer saber? Vamos deixar disso. Para que buscar, para que adentrar essa terra da promissão? E por conta então dessa rebeldia do povo, que não quis avançar por essa falta de coragem, de devotamento em avançar à terra da promissão, o que acontece? O povo fica numa espécie de consequência ou punição, a caminhar pelo deserto por 40 anos, em círculos. O que é isso, senão a representação do que tem sido a trajetória de muitos de nós, que já vislumbramos a terra prometida, que é o Evangelho do Cristo, que já sabemos onde ela está, como fazer para chegar lá, mas que vendo os desafios associados a essa entrada na terra prometida, resolvemos como povo não adentrar, preferimos ficar a rodar em círculos, por encarnações a fio, por séculos a fio, a adentrar na terra prometida. É esse o simbolismo. Então, endireitar as veredas é o objetivo de todo o conhecimento superior que desce ao mundo. Pelo Cristo, em mais elevado grau, mas por todos os mensageiros que o antecederam e que o sucederam. O aporte de luz da espiritualidade superior sempre tem essa finalidade: ajudar a criatura a discernir melhor o que é a lei divina, quais as consequências de cada uma de nossas escolhas, para que não seja mais preciso que evoluamos, perdoe-me a expressão, batendo cabeça, quicando daqui e dacolá, batendo no extremo, no outro, quando a gente já sabe que buscar esses extremos é estender aquilo que poderia ser otimizado, o caminho que poderia ser mais curto, a felicidade que poderia chegar antes. Nós vamos postergando essa felicidade, essa paz, pelas escolhas infelizes que ainda relutamos em aplicar à nossa vida. Por isso, o conhecimento superior que desce ao mundo, e na figura do Cristo ele alcançou o mais alto grau, o maior potencial iluminativo, veio com Jesus, tem essa finalidade primordial na vida de cada um de nós. Ajudar-nos a endireitar os caminhos, aprendendo, portanto, a discernir para melhor escolher, recordando aquela sublime síntese, uma das mais belas do Evangelho, nas palavras do apóstolo Paulo: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Evoluir conscientemente é justamente entender o que não nos convém, para que não recapitulemos mais aquilo que não nos convém nas sendas da evolução. Isso é endireitar caminhos. Isso é realmente servir-nos do aporte de luz que já nos foi ofertado para construirmos, acendermos agora a nossa própria luz em escolhas mais felizes
que redundarão em mais liberdade, em mais paz de espírito, em mais felicidade interior. É o que nós vamos ver, por exemplo, desenvolvido com outras palavras em O Livro dos Espíritos, quando Kardec trata da progressão dos espíritos. Questões 114 em diante, Kardec vai tratar desse assunto. É ali que nós vamos ver, por exemplo, aquela conceituação de que os espíritos são criados simples e ignorantes, né? Kardec pergunta: os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Questão 115 de O Livro dos Espíritos. E é então que os espíritos respondem: não, todos foram criados simples e ignorantes. Deus, no entanto, vai lhes ofertando a cada um certas missões, certas experiências, certas provas, a fim de que possam gradualmente chegar à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para que se aproximem cada vez mais do Criador. Assim eles definem o que é o processo da evolução, que é o mesmo conceito de salvação lá do Evangelho, agora amplificado em nosso entendimento. Salvação que se constrói ao longo de milênios. É o processo evolutivo do ser, recebendo o aporte de luz do alto e cada vez mais sabendo servir-se dessa luz. É isso que eles descrevem. No entanto, lá eles dizem também: aqueles que se submetem, portanto, aos desígnios divinos, isto é, que sabem se servir ou que escolhem se servir do conhecimento recebido, mais depressa, mais rapidamente chegam à meta, à felicidade sem mescla, eterna, que é o objetivo fundamental de todos nós. Aqueles, no entanto, que se fazem rebeldes, refratários, demandarão mais tempo, farão mais curvas nessa jornada. Os outros, os que se submetem, os que se aplicam, escolherão as veredas mais retas, as veredas mais direitas. Ali eles falam, inclusive, ou usam o exemplo da criança dócil e da criança rebelde. O melhor, o maior ou menor aproveitamento do conhecimento recebido do Evangelho, ou mesmo do Espiritismo, poderíamos pensar, dizem lá os Espíritos, depende da docilidade do Espírito. Quanto mais dócil ele for, isto é, quanto mais resignado, quanto mais conseguir governar-se, quanto mais discernimento aplicar às suas escolhas, mais rapidamente chegará à finalidade da evolução. Por isso, na questão 117, Kardec faz a pergunta-chave para nós: depende dos espíritos o progredir mais ou menos rapidamente para as finalidades da vida? E eles então responderão que sim. Depende da sua submissão à vontade de Deus e do desejo que tem de progredir. Dois fatores, portanto, que são para nós primordiais. Analisar o quanto já desejamos essa felicidade, que é uma felicidade bem distinta daquela que o mundo nos pode proporcionar, em geral tão efêmera, tão fugaz. Felicidade que em verdade é confundida com prazeres sensoriais. Não é a felicidade de fato. Chega, no entanto, para o espírito um momento em sua trajetória espiritual que isso já não faz mais sentido. Ele anseia, ele almeja algo que seja mais perene, mais duradouro. Nas palavras do Evangelho, ele quer não mais da água daquele poço de Jacó. Anseia ele por aquela água viva que verte do coração de Jesus. É então que ele percebe que o seu coração já deseja essa outra felicidade. Quanto maior em si for esse desejo, mais elementos ele terá para seguir nessa senda, endireitando as suas veredas para chegar lá. Mas também depende da submissão à vontade de Deus. Então, o espírito que se faça humilde, o espírito que se faça mais aplicado, esses os pilares para que realmente consigamos avançar de maneira mais otimizada em direção à meta. E é interessante porque mais à frente ainda nesse tópico da progressão dos espíritos, na questão de número 125, Kardec fará uma pergunta interessante. Ele então indagará aos benfeitores: mas aqueles espíritos que majoritariamente ao longo da sua trajetória foram escolhendo os caminhos mais infelizes, os caminhos não tão adequados, eles depois chegarão ao mesmo fim que aqueles outros que desde mais cedo passaram a escolher melhores caminhos? E eles então respondem que sim,
que, independente de qual seja a trajetória do Espírito, todos os Espíritos, e essa é uma visão também distinta do Espiritismo em relação à visão mais tradicional dentro do cristianismo, todos os Espíritos chegarão à salvação. Todos os Espíritos chegarão à culminância do processo evolutivo. No entanto, o que mais nos chama a atenção na resposta dos Espíritos a Kardec é justamente quando eles dizem: para esses, contudo, para esses que reiteradamente escolhem, ou seguem escolhendo de maneira mais infeliz, não aplicando aquilo que têm aprendido, para estes, no entanto, as eternidades serão mais longas. Eu acho fantástico essa expressão, as eternidades serão mais longas. Evoluir conscientemente, endireitar as nossas veredas é trabalhar por eternidades mais curtas. Alguém poderia dizer: mas eternidade é eternidade, não existe diferença. Pois a própria matemática já nos diz que existem infinitos diferentes. Nem todo infinito é igual, também as eternidades. Existem as mais longas e existem as mais curtas. Porque, de fato, o que nos separa da evolução de um Cristo, por exemplo, é quase que, entre aspas, uma eternidade. Mas ela pode ser mais curta, se soubermos nos aplicar com aquilo que o Evangelho nos oferta. Então, esta é a primeira dimensão da fala do Batista. A finalidade do Cristo, a finalidade do Evangelho em nossas vidas é endireitar os nossos caminhos. Fazer com que aproximemos a nossa jornada, tanto quanto possível, daquele caminho proposto pela lei divina, que é sempre o caminho melhor, mais ótimo, mais ágil, em direção a novos estágios, a novos altiplanos da evolução. No entanto, há também uma outra dimensão na fala do Batista que é fundamental para que essa primeira, sobre a qual comentávamos, se dê. Para que de fato Cristo possa transformar-nos a vida, ajudar-nos a endireitar os nossos caminhos, é preciso primeiro um movimento da própria criatura. Uma escolha pouco mais consciente, um alvorecer de consciência, que então busca o Cristo, ou melhor, se abre para o Cristo. E é sobre isso justamente que Emmanuel vai comentar quando nos traz uma mensagem que analisa essa fala de João Batista. Isto é, o Batista vem nos recordar que para que Jesus realmente consiga ambiência em nossa alma, para ali gradualmente operar o que ele tem o poder de operar, as transformações que ele tem o poder de desenvolver em uma alma, como já vimos em tantos exemplos ao longo dos séculos, é preciso que ele encontre um certo ambiente preparado, minimamente preparado. Porque o Cristo, por mais nos ame, não poderá violentar-nos a consciência. Porque isso seria atuar de maneira contrária à própria lei divina, que preza muito pela autonomia do espírito, pela liberdade de consciência. Claro que, quando ainda não tem tantas possibilidades de discernir por si, a espiritualidade superior vai suprindo isso. No entanto, a partir de um determinado momento, cada vez mais ele vai tendo autonomia de escolher, inclusive se afastar da lei divina. Então, a lei preza muito por isso, e o Cristo, sendo perfeitamente fiel à lei divina, também o faz. Então ele não pode violentar-nos a consciência, ele precisa encontrar uma porta aberta, um mínimo de abertura. Ele segue a nos buscar, tem nos buscado há séculos, esperando alguma fresta por meio da qual a sua luz possa se anunciar. Foi assim que se deu com Saulo. Quando Saulo, enfim, dá com o Cristo às portas de Damasco, sendo visitado por aquela imensa luz, ele então compreende que em verdade o Cristo já o visitava há muito. Emmanuel chega a registrar no livro Paulo Estevão: Saulo ali compreendeu que o Cristo o havia buscado por todos os meios e de todos os modos, mas ali foi quando se abriu a primeira fresta, a primeira brecha para que a luz do Cristo, a luz solar de Jesus pudesse se anunciar. Por que se abriu essa brecha? Porque ali Saulo pela primeira vez começa a se abrir a uma reflexão mais profunda sobre a sua vida, a sua destinação, as suas escolhas, como vemos bem registrado no livro Paulo Estevão. Assim também em nossas vidas.
Como ficou muito bem sintetizado na fala do Cristo por meio do médium João Evangelista no livro de Apocalipse, Cristo assim diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então veja que o Cristo está à porta e bate. Não violenta, não arromba essa porta. Espera que a abertura se dê em algum grau de dentro para fora. E é isso do que trata a fala do Batista. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas, isto é, em algum nível, faça um movimento inicial de abertura à luz, de retificação da vida, de renovação dos sentimentos, de ampliação de horizontes mentais, para que esse seja o ponto de contato, então, do Cristo, do Evangelho, com a tua existência. Sem isso, por mais queira o Senhor nos amparar, falta elemento de conexão. Porque aprendemos, isso é num nível até mais prático, assim, pragmático, aprendemos com a própria doutrina espírita, que enquanto nos mantemos numa vida que não está assim alinhada com as leis divinas, com o bem, com a luz, nós mesmos vamos cerceando, limitando a possibilidade do amparo da espiritualidade junto de nós. Vai se tornando mais difícil. Quanto mais nos desajudamos, mais difícil fica para eles nos ajudar. Por isso é preciso iniciemos o movimento contrário, como Kardec dirá em O Evangelho segundo o Espiritismo: ajuda-te para que o céu possa te ajudar. Porque a gente cria uma espécie de aura mesmo, como aprendemos com Kardec, livro A Gênese, capítulo 14, sobre os fluidos. Os fluidos do próprio perispírito, ou aqueles que estão ao nosso redor, são muito suscetíveis à natureza dos sentimentos e pensamentos que cultivamos. De modo que uma vida que não tem cultivado minimamente sentimentos e pensamentos mais nobres, mais elevados, voltados para a luz ou para o bem, ela cria ao redor de si uma aura sombria. Vivemos dentro de um isolamento, digamos assim, em que muito mais difícil se torna para a espiritualidade nos alcançar, até mesmo nos sugerir novas ideias, novos horizontes, novos insights. Agora, um mínimo de movimento que se faça para retificar sentimentos e pensamentos representa uma abertura da alma, um novo campo de receptividade à luz que nos chega do Cristo e também dele por meio dos seus mensageiros, nossos benfeitores que aí estão sempre desejosos de nos amparar. Por isso, no capítulo de número 16 do livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos encontrar um comentário do Emmanuel, como dizíamos, em torno dessa fala de João Batista, que ele vai pensar lá no registro do Evangelista João, capítulo 1, versículo 23. O título da mensagem é Endireitai os caminhos. E notemos, sempre que no Evangelho encontramos um imperativo, temos ali algo muito importante, fundamental. Os imperativos no Evangelho são, em verdade, imperativos da lei divina, para qualquer espírito que desperte um pouco mais em termos de consciência. O que antes não considerávamos deveres fundamentais, o que antes não considerávamos como algo imperativo em nossa vida, a partir do momento que vamos ganhando em maturidade, em consciência, vamos percebendo que o que está lá no Evangelho, na forma imperativa, é algo essencial para a nossa evolução. Ninguém evoluirá, portanto, sem fazer um movimento próprio, uma adesão voluntária ao endireitamento, a essa proposta de tornar retas as suas veredas. E aí, ao comentar isso, o Emmanuel inicia dizendo o seguinte: a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Então, assim como as palavras do Cristo são palavras de vida eterna, também de muitos dos colaboradores que fizeram parte do Evangelho, são palavras que permanecem, estão aí no ar,
os seus ecos ainda nos alcançam, porque tratam das coisas mais fundamentais da vida, tratam de leis eternas. Cristo é o grande sol do Evangelho. O Emmanuel, em outra mensagem, compara o Evangelho a uma espécie de sistema solar, no qual Cristo comparece como sendo o Sol, mas existem também os satélites, aqueles que gravitam ao seu redor, dentre eles Maria, Paulo, Pedro, Madalena, entre outros corações que nos deixaram também os seus contributos, e o próprio Batista é um desses satélites do sistema solar do Evangelho. E as suas palavras permanecem, porque tratam de questões de vida eterna, e são uma convocação. O Evangelho ele começa como um convite, mas daqui a pouco, dentro de nós, ele soa quase como que uma convocação. Porque o Espírito vai entendendo a partir de um momento que não dá mais, não há vida verdadeira longe disso. O início é um convite, quando o Espírito ainda está na superficialidade, quando ainda muito aferrado às paixões, ao egoísmo. Ouvir falar sobre humildade, renúncia, abnegação é um mero convite. Daqui a pouco esse convite vai se tornando assim um pouco mais apetitoso, um pouco mais chamativo, mas ainda num nível meio superficial. Agora, quando você vai aprofundando em si mesmo, quando a vida pelas dores vai te amadurecendo, você vai vendo que em verdade o Evangelho é uma convocação, e não é do Cristo, é da sua consciência. Porque ela mesma te diz, não há vida longe disso. Não há vida real, abundante, não há felicidade perene longe de amor, longe de renúncia, longe de abnegação, longe de humildade, longe de perdão. E aí você começa a olhar para o Evangelho com mais boa vontade, com mais disposição. Você deixa a condição da multidão que busca o Evangelho mais por conveniência do que de fato por anseio de libertação, e começa a adentrar nos domínios do discipulado. Porque o discípulo é o que busca o Evangelho não mais por mera conveniência, mas por anseio de libertação. É a mudança que se dá. E aí as palavras do Batista passam a fazer ainda mais sentido. Por isso elas seguem aí, no ar, ecoando, convocando os de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Enquanto não estivermos dispostos a isso, poderemos admirar o Cristo, mas ainda não o teremos como modelo e guia de nossa existência. Estaremos ainda na casca do Evangelho, na antecâmara, mas não teremos penetrado na profundidade do que é a mensagem da Boa Nova. No entanto, prossegue Emmanuel dizendo que em todos os tempos temos observado as criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios prometidos pelo Evangelho, pelos benefícios do Cristo, clamam pela paz que o Cristo promete, pela presença do Cristo, já que Ele assim nos prometeu, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E, no entanto, parecem não lograr alcançar essas promessas. Parecem não alcançar, não enxergar, não conseguir sentir essa paz ou essa presença. E então o que se dá? Se frustram, caem no desânimo, se sentem vencidas, se sentem desanimadas na continuidade dessa jornada. Porque, no seu entendimento ainda superficial, julgavam estarem buscando o Cristo. Mas em que nível de profundidade? Buscar o Cristo nas palavras apenas, na emoção que se eleva quando ouvimos dele falar, é, digamos, o primeiro passo de uma jornada que precisa se aprofundar em compromissos mais profundos, em decisões a longo prazo. E aí surgem então as perguntas: onde está Jesus, que não veio ao encontro de suas rogativas? Em que esfera distante ou longínqua estará o Mestre, que não ouve os seus clamores, que parece não estar atento às suas dores e dificuldades? Diz Emmanuel, é que essas pessoas, é que esses corações não compreendem que através dos generosos emissários do seu amor, Jesus permanece ao lado de todos os espíritos encarnados e desencarnados neste mundo.
No entanto, é preciso que criemos uma ambiência para perceber essa presença. E aí Emmanuel diz: falta-lhes a estes a dedicação ao bem de si mesmos. Aqui é um ponto fantástico, central desse comentário de Emmanuel. Muitas dessas criaturas desanimadas com a sua experiência no Espiritismo ou no Evangelho, desalentadas, às vezes até revoltadas, julgavam estarem buscando Cristo, julgavam estarem buscando a sua felicidade, no entanto, haviam se esquecido de buscarem o principal bem que podem fazer a si mesmos. E qual é o principal bem que podemos fazer a nós mesmos? Aplicar-nos com o máximo de nosso empenho ao nosso progredir. Porque nada nos poderá trazer mais paz e felicidade do que esse investimento. Esse é o maior bem importante que podemos fazer por nós. Em geral, no entanto, as criaturas buscam outras formas de se agradarem, outras formas que julgam serem o bem para si mesmas. No entanto, algo que lhes satisfaça de maneira mais imediatista, de maneira mais superficial. Agora, o bem efetivo para nós mesmos, muitas das vezes, numa primeira análise, parecerá até um contrassenso, algo que nos infelicite. No entanto, se perseverarmos, veremos o quão bem aquilo nos fez, o quanto de bem aquilo nos trouxe. Por exemplo, o perdoar. A princípio, perdoar parece ser violentar a nós próprios, trabalhar contra a nossa própria felicidade. No entanto, se nisso perseveramos, veremos o quanto de bem aquilo nos fez. Vencer um vício, a princípio aquilo nos traz incômodo, nos traz angústia, porque estamos acostumados com aquilo. Aquilo nos fazia bem, aquilo nos agradava. Vencer aquilo é quase que violentar a nós mesmos. Mas isso é fazer o bem por nós? Sim, a longo prazo. Vencido o vício é que então entenderemos o quanto de bem fizemos em nos propondo a sermos firmes, a dizer não para nós. Então muitas criaturas esquecem que isso é o mais essencial. Esse é o principal bem que podemos fazer. Investir em aplicar o Evangelho às nossas vidas. E por isso a frustração parece não ver resultado na busca por Jesus. Porque o buscam enquanto admiradores, mas não enquanto aqueles que se dispõem a trazê-lo à sua própria vida. Jesus resume isso numa fala que eu acho uma das mais belas e profundas, também no Evangelho de João, João 14, 23. Quando Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos até ele, e nele faremos morada. Quantos passos da trajetória evolutiva, de tomada de consciência, estão aí descritos nessa simples frase? Amar verdadeiramente o Cristo é algo que se expressa na disposição em vivê-lo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. De modo que se não há compromisso em guardar, em viver a palavra, ainda não há amor de fato, pode existir admiração. E aí o que parece surpreendente: então o meu Pai o amará. Por que Jesus coloca no futuro o verbo? Quer dizer então que Deus não nos amava antes? Mas temos aprendido com a doutrina espírita que Deus sempre nos amou desde o ato da criação até a consumação dos séculos. Por que então o verbo no futuro? Meu Pai o amará. Porque uma coisa é saber que Deus nos ama, outra coisa é sentir esse amor. E até uma determinada etapa da jornada do Espírito, ele ainda não sente esse amor, porque em si não criou ainda a percepção, a sensibilidade para tanto. É mais ou menos aquilo que se dá com André Luiz. Aqueles que o amavam e que representavam Deus junto do seu destino e da sua trajetória, estiveram ali com ele naquelas condições mais dolorosas do umbral. No entanto, ele não os percebia. Julgava-se abandonado por Deus. Até o momento em que então ele faz uma prece, faz um movimento de abertura à renovação. E então cria-se um campo mais propício e ele percebe a presença de Clarencio ao seu lado. Assim conosco. Sem que nos apliquemos à vivência do Evangelho, que amplifica as nossas percepções, que aguça a nossa sensibilidade, não notaremos essa presença que sempre esteve conosco, mas que só a partir do momento em que nos abrimos a ela, passaremos a perceber.
desse amor divino, desse amparo de Jesus. Essa é a ideia. Então, se eu guardar a palavra, o Pai me amará, e então viremos até Ele e faremos nele morada. A comunhão que nasce desse processo. É isso o que João Batista está tratando. Sem que nos preparemos, sem que endireitemos minimamente a nossa vida, por mais que nos ame o Cristo e nos queira auxiliar, teremos dificuldade em perceber e nos conectar a isso. O amparo, o auxílio dele e da sua mensagem em nossa vida terá um alcance ainda muito restrito, porque nós não nos estamos ajudando, não estamos criando a ambiência. Se, no entanto, como o precursor nos ensina, fizermos um trabalho que antecede o trabalho profundo do Evangelho em nós, um trabalho de preparação, de abertura, eis que então o Evangelho atuará em nós em todo o seu potencial transformador. É o que vemos na própria trajetória do André Luiz, o quanto ele se transforma a partir do momento em que se abre ao Evangelho do Cristo. Tanto que no livro seguinte, em Os Mensageiros, já vemos uma experiência totalmente diferente de André Luiz, graças à abertura que fez. Por isso, Emmanuel continua: correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, para que endireitassem os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Então não tenha dúvidas da dimensão do amor de Jesus por ti, do quanto ele tem buscado te auxiliar por todos os meios e de todos os modos, como fez com Saulo. No entanto, para que alcances o teu Damasco, para que ele resplandeça luminoso e sublime diante do seu olhar e do seu coração, é preciso que minimamente retifique alguns de seus caminhos, algumas de suas escolhas, algumas de suas posturas, para que possa sentir, então, a influência santificadora do Cristo em tua existência. Muitos choram em veredas do crime. Outros lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático. Invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Como, portanto, querer sentir essa luz se não nos libertamos da casca de treva a que ainda nos apegamos? Como querer nos alçar a patamares, a horizontes mais amplos e elevados da vida, se não nos desprendemos do peso morto que ainda nos aferra a matéria e a terra? Como querer caminhar em dois sentidos ao mesmo tempo, para frente e para trás? Se insistimos nos erros sistemáticos, como querer alcançar novos horizontes? Isso, portanto, é algo essencial. Preparar o recipiente, purificá-lo tanto quanto possível, para que a mensagem chegue e não seja corrompida no vaso do coração, para que ela chegue com todo o seu potencial transformador. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, isto é, a tua vida, teu viver, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos. Então começa com o básico. Começa conhecendo-te, identificando a natureza dos teus impulsos, o que ainda opera em sentido contrário àquele em que Jesus agora te quer conduzir. Conhece-te, busca o apoio da prece, que ilumina tanto o teu mundo interior como também os horizontes, que te ajuda melhor a discernir. Conhece a mensagem do Cristo, a ela cria, ou junto dela vá construindo uma intimidade, para que então ela se faça mais destacada nos momentos de escolher e de discernir. Recordo-me aqui de mais uma fala de Jesus, diante de Pilatos, quando ele assim descreve a sua missão: eu para isso vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, por que às vezes se nos afigura difícil ouvir a voz do Cristo nos momentos mais difíceis, culminantes de testemunho? Porque ainda nos acompliciamos muitas vezes não com a verdade,
mas com mentira a respeito de nós mesmos, a respeito do que de fato buscamos. Com isso fica mais difícil ouvir a voz da verdade. No entanto, se vamos criando afinidade com ela, por meio do estudo metódico, constante das palavras verdadeiras, sublimes de Jesus, vamos nos tornando mais perspicazes em captar a voz do Mestre nos momentos difíceis. Recordo-me de uma cena que vi certa feita. Um rebanho de ovelhas estava no campo, certas pessoas se aproximavam, todos se dirigiam àquelas ovelhas e elas nem davam bola. Quando enfim se aproxima o pastor, a elas se dirige, e bastou uma fala sua quando todas as ovelhas se voltam para ele e vêm em sua direção. Não por acaso se diz Jesus o bom pastor, acrescentando naquela bonita fala sua, no capítulo de número 10 do Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que as suas ovelhas ouvem a sua voz? Porque criaram com ele essa intimidade do pastor lá com as ovelhinhas. Entre tantas vozes, sabem identificar aquela que é do pastor. É o que nos falta muitas vezes. O mundo está repleto de vozes, convites, chamamentos, distrações. Ruídos por dentro, ruídos por fora. Saber encontrar a voz do Cristo entre tantas é o desafio que se nos impõe. É a preparação. É a retificação dos nossos caminhos para que então a voz do Cristo se faça ainda mais retumbante dentro de nós, na hora de escolher. As ovelhas que criam convivência e intimidade com o bom pastor não terão tanta dificuldade em ouvi-lo nos momentos mais árduos da vida. Assim também para cada um de nós. Por isso, se queres que Ele venha santificar a tua vida, endireita os caminhos, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Ao teu lado, como sempre esteve, mas é preciso despojemo-nos das escamas que ainda nos impedem de enxergar. É preciso desfaçamos a capa, o envoltório de sombras em que muitas vezes ainda nos isolamos, para que vejamos que ao nosso lado, junto de nós, sempre esteve a presença do mais belo e mais amplo dos amores, desejoso, ansioso por nos conduzir, por nos levar à destinação sublime que a todos nós está reservada. Por isso, se pudéssemos sintetizar aquilo que nos cabe aqui, recordamos das palavras, uma das mais belas, mais inspiradas frases do Evangelho, as palavras daquele cego às portas de Jericó, quando indagado por Jesus quanto ao que desejaria que ele o fizesse, o cego apenas responde: Senhor, que eu veja. Mas que reconheçamos que para aprendermos a ver, para que consigamos ver de fato, que o auxílio que esperamos já está a caminho de nossas vidas muito antes do que temos, muito antes sequer que o tenhamos pedido, para que reconheçamos que essa presença esteve ao nosso lado muito antes de podermos reconhecê-la, para que enfim nos despojemos dessa escama de sombras, de trevas que nos impede de ver a vida tal qual ela é, em toda a sua beleza, em toda a sua sabedoria. É preciso trabalharmos arduamente por regenerar os nossos impulsos, por endireitar os nossos caminhos, para que então a nossa relação, a nossa comunhão com Cristo se faça ainda mais profunda e possamos avançar, endireitando agora as nossas veredas, otimizando o nosso processo evolutivo, para que a felicidade tão almejada chegue antes do que previsto. Porque qualquer vida, qualquer coração que se entrega ao Cristo, logo surpreende quando o faz com perseverança, com sinceridade, logo se surpreende compreendendo que os resultados, os benefícios dessa entrega aparecem muito antes do que possamos imaginar. Que, portanto, nos apliquemos, que saibamos utilizar com mais consciência o quanto temos recebido, não só do Evangelho, mas também do Consolador, e temos a certeza de que a vida, desde já para nós, se nos apresentará com uma nova feição, onde antes vimos tanta sombra, onde antes nosso coração sentia desesperança ou desalento, agora, vendo Cristo ao nosso lado, amparando-nos de tantos modos, não nos faltarão estímulo e esperança para podermos avançar à beleza daquilo que nos espera e que por hora sequer podemos descrever. A todos nós nessa jornada, muita luz, que saibamos nos servir da luz a nós ofertada para acender a nossa luz própria,
sem a qual também não conseguiremos avançar. A todos, muita paz.